Bom, eu não tô te ouvindo, tá mutado. Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui. Pra mim, hein? Não tô Vocês ouvindo estão nada. sabendo, gente? Tá mutado, viu? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E olha, estamos aqui no segundo dia de Rock in Rio, diretamente do estúdio 5G da TIM. Porque olha, que conexão incrível. Porque aqui, a gente grava, já tá no ar, e vocês já estão assistindo, vocês já estão ouvindo, vocês já estão correndo. Gente, enfim. Hoje, o nosso papo é sobre internet e eu não tô sozinho. Eu tô com ela, que é jornalista e tem vários seguidores. E fala sobre corpo livre, fala sobre empoderamento. Uma mulher incrível, Raquel Brandão! Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, gente. Tá feliz? Tá animada? Muito. Eu tô me sentindo, assim, importante, né? Devo confessar... Ok, devo falar que a Tim é minha operadora há 15 anos, tá? Então, muito obrigada, Tim, por esse momento incrível. Justa. E o Fabão, meu amigo, a gente já trabalhou juntos. Eu tô muito feliz de estar aqui, amigo. Menina, há muito tempo, né? Vida é louca. A vida é louca, irmão. Vida é louca. Deixa eu te perguntar, tudo bom? Primeiro, pra começar? Tudo ótimo, Tudo tô muito bem? feliz. Tudo bem? Tranquila, nervosa, respirando. Tô um pouco aguinha, nervosa. tem aguinha aqui, caso eu achei que eu ia estar mais nervosa, mas... Eu achei que eu ia estar nervosa no primeiro dia também, mas aí depois eu percebi que tava super de boas. Eu falei, vamos indo, tá super de boas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quero saber logo de cara, como é que você começou essa criação de conteúdo na internet? Quando você decidiu começar? Então, na verdade, foi algo muito orgânico mesmo. Na verdade, eu tenho uma amiga, uma melhor amiga, que ela é muito famosa na internet, que fala de gordofobia. Que eu quero ela aqui. Que fala de gordofobia, que é Alexandrismos. Um beijo, amiga, se você estiver ouvindo a gente. E, na verdade, assim, esse processo de criação de conteúdo foi na descoberta, enquanto mulher gorda. Enfim, na verdade, a gente era muito opressora com a gente mesma. Sim. E aí, quando ela começou a falar sobre esse assunto, eu comecei a me entender também, passei por uma jornada de conhecimento e acabou que eu comecei a compartilhar minhas vivências na internet. Obviamente, né, como ela tem um grande número de seguidores, ela cresceu, assim, proporcionalmente rápido, né? Eu também peguei algumas seguidoras dela, enfim, mas foi tudo muito junto, assim. Mas, na verdade, assim, hoje em dia, eu tô meio em falta. Eu tô meio em falta com a questão de produção de conteúdo, porque, na verdade, era isso. Eu falava sobre as minhas vivências, obviamente, né, as nossas vivências são únicas e não fala por todos. Sim. Mas eu gostava de compartilhar as minhas histórias, enfim. Sim, tudo perfeito. Eu fico só admirando, assim, olhando, admirando. Mas você, então, não tinha nenhum público definido? Seu público foi construindo ou você já tinha noção de com quem você queria falar? Então, porque... sei lá, vamos falar de 5, 6 anos atrás, eu não tinha muita noção, porque assim, gente, a internet muda o tempo todo e todo dia. Então, assim, eu não tinha um grande foco, um planejamento. Eu ia fazendo, assim, compartilhando as minhas vivências. Mas acaba, assim, que obviamente, né, mulheres que têm corpos parecidos com os meus, obviamente se identificam. Só que é muito engraçado porque quando você começa a falar sobre isso na internet, um público que você atinge bastante é o adolescente, né? São os adolescentes. Sim, são os primeiros, né, que São chegam os lá. primeiros. Então, assim, eu tinha um público adolescente muito grande, principalmente na troca de DMs. Né? Vinham falar suas histórias, enfim. E é justamente que é aquela fase mais cruel, né? A fase da descoberta da sexualidade, total. A fase que a gente começa a se interessar uns pelos outros. Enfim, é uma fase muito cruel e eu sempre falo isso. Eu acho que se na minha adolescência, né? Até mesmo na minha faculdade, porque na minha faculdade eu não tinha acesso a essas pautas. Se na minha adolescência, na minha faculdade, eu tivesse acesso às pautas que eu tenho hoje em dia, talvez o caminho tivesse sido mais fácil. Tranquilo mais até, tranquilo, né? Obviamente, assim, eu acho que quando a gente fica ofendido, né, só a gente sabe o que a gente sente. Sim. Isso é uma coisa que a gente não pode mensurar. Mas eu acho que teria sido um processo mais fácil, mais tranquilo, porque você se mune de informação, você se mune de autoconhecimento. Mas ainda assim, eu acho que a adolescência é uma fase ainda muito cruel. E até hoje, assim, por mais que eu não esteja tão presente e com tanta frequência nas redes sociais como eu era antes, até hoje eu recebo mensagens assim de meninas mais novas falando: ai, eu usei um biquíni por conta de você, eu comecei a usar um cropped por conta de você. Isso é muito bom. É muito, assim, eu fico canceriana, né, amores? Ai, você chora logo de cara. Eu choro com qualquer coisa. Eu tava chorando na fila aqui, entrando, porque eu tava emocionada com uma coisa. Eu fiquei emocionado ontem também. Gente, eu fico emocionado toda vez que olho pra cá e tem
a logo do podcast aqui, já dá aquela emoção que eu já fico, meu Deus, mas eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Dia 11 eu choro muito. Você é canceriano, né? Não, eu sou escorpião com ascendente em aquário e lua em capricórnio. É a hora que todos os ouvintes param, assim, ó, tum, e dá stop e termina. Gente, eu sou canceriana com ascendente leão. Todo mundo pergunta se eu sou leão. Ah. Com lua em Áries. A minha relação interpessoal é toda Áries, né? Por isso que eu sou, assim, intensa agressivona. Intensa agressivona. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você viu que a galera tava chegando, que tinha público e DM chegando, aí você se deu conta de que, tipo, tá dando certo. Qual é a primeira reação quando você vê, tipo, a galera chegando e falando, nossa, você me inspirou? Ou até esse caso da pessoa que te mandou, tipo, eu usei biquíni por sua culpa, né? Por você. Como é que é essa sensação de saber que tem gente que mora em outro lugar até fora até do Brasil, que assiste você, assiste os conteúdos que você faz e se inspira através deles? Gente, é muito louco, né? Porque, assim, é muito doido porque hoje em dia eu trabalho com marketing de influência fora da internet, né? Numa agência. E eu entendo muito do mercado de marketing de influência, entendo muito também como funciona a produção de conteúdo, né? Porque eu já tô aí nessa caminhada. E aí eu tenho um lado influenciadora também, o que me dá um background. A balancinha ali, da ó, balança. certinha. Aí eu vou parar de falar termos em inglês, gente. Eu odeio isso. Sabe o que é isso, galera? Eu odeio, mas eu me pego falando. Gente, as minhas amigas, se elas estão ouvindo isso, desculpa, porque elas falam, para de falar termo em inglês. Sabe o que é isso, gente? Eu sou jornalista por formação, publicitária por obrigação. E termo em inglês no diminutivo? O pessoal falou, fazer uma callzinha. Ah! Aí eu fico, gente, eu me tornei a pessoa que eu mais temia, que é o que eu falo as coisas em inglês depois que eu fui pra área de marketing. Não façam isso, vou tentar evitar ao máximo. Ok, então vamos dar um follow-up? Aquele, né, fala, não vamos fazer isso, vamos dar um follow-up aqui. Mas aí a galera chega, por exemplo, quando comigo aconteceu bem recente essa chegada da galera. E aí eu lembro de uma mensagem de uma menina chamada Márcia, que é uma senhora, que falou assim, você alegra meus dias? Eu fiquei já chorando já. Porque eu fiquei nervosa, mas gente, é uma senhora, ela tem idade pra ser, sei lá, minha mãe, emocionadíssima. Então, engraçado, eu tinha um público também mais maduro, mas assim, obviamente, eu acho que o maior é adolescente. Eu acho que é isso, eu acho que quando você começa a receber os feedbacks. Né? A gente vai chegar nesses feedbacks. Os feedbacks, enfim, das pessoas te mandando direct, falando. E não só também sobre a questão de empoderamento, autoestima ou gordofobia, mas enquanto você pessoa, o que você tá ali pra transmitir. Assim, uma das mensagens que eu mais recebo é assim, cara, eu amo ouvir sua voz, eu amo ouvir sua risada. Tem podcast aí? Ai, cara. Ouvi. Um Produção. passarinho me disse que existe essa vontade. Cara, eu tenho essa vontade. Assim, eu tenho essa vontade, só que assim, eu tenho preguiça, porque é algo que tem que ter... Amigo, eu te admiro muito, porque você trabalha, você tem 2 podcasts, eu fico assim, que horas que esse homem tem um momentinho de... Não tem. Não tem, né? Não tem. Então, assim, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de... Eu acho que o meu maior poder é minha oratória, assim, sem querer... Total. Sem querer ser humilde nessa parte, assim. É algo que eu gosto muito em mim. Sim. Então, assim, eu recebia mensagens tipo, eu amo ouvir sua voz, eu amo ouvir sua risada, tipo, a forma como você se expressa, que eu sou meio doidinha falando. As pessoas falam, alegram o meu dia. Exato. Aí eu falo, gente, aí perguntaram um dia desses, tipo, por que você não faz um podcast? Eu falei, gente, porque precisa ter dedicação. No momento, não é que não tô podendo, eu acho que, né, quando você começa com compromisso, né? É um compromisso que você tem que ter, obviamente, né? E é a frequência, é a constância, enfim. Mas não fecha as possibilidades, não. Ó, vou te falar uma coisa. Ontem a gente tava gravando com o Victor Meniel e a gente falou sobre story orgânico. Boca Rosa ali, story orgânico. Você segue esse cronograma? Você tem cronograma? Eu sou zero pessoa do cronograma também, gente. Gente, assim, eu acho que ela, né, enquanto uma mulher, né, uma influenciadora de, sei lá, 15, 16 milhões de seguidores e que, assim, eu acho que, gente... Ela precisa ter um cronograma, Claro. Não tem como não ter. O pessoal ficou zoando, eu falei, gente, mas faz sentido, assim. Mas, obviamente, assim, eu acho que a galera achou estranho, porque tava lá, 9h30, uma xícara de café. De café, bumerangue, nananã. Aí eu já fiquei, tipo... Eu acho engraçado, porque, obviamente, ela faz os conteúdos dela orgânicos, né? Mas, assim, não há o menor problema de se ter um planejamento, principalmente, gente, quando você... É isso que eu falo.
A internet não é o meu sustento. Exato. Eu não trabalho como influenciadora digital. Eu tenho um outro trabalho, né? Que a gente chama de trabalho formal. E tem muita gente que acha, né? Que, tipo, trabalhar na internet, esse é o seu trabalho. Não. Muita gente acha. Sim. Assim, a internet não é o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho formal que me demanda um tempo absurdo. E foi por isso que eu fiquei um pouco mais off, assim, das redes. Sim. Mas uma pessoa que trabalha com internet, que tem na internet o seu sustento, né? E principalmente milhões de seguidores, não tem como. A sua vida pessoal e a sua vida profissional se Entra convergem ali. Sim. Então, convergem e tem um conflito também. Então, assim, ela tem um planejamento bom pra ela, porque ela precisa organizar a vida dela. Mas, obviamente, ela faz também os stories delas orgânicos, Claro. né? Porque, enfim, né? Porque aí também ela não é um robô, né, galera? Ela imagina lá. Olá, galera. Amiga, quero saber uma coisa. Já teve aquele momento em que você recebeu aqueles feedbacks não tão legais ali? Como é que você lida com eles? E outra pergunta, se a vida pessoal já teve conflito com a internet? Com certeza, né? É isso que eu falei antes. Eu acho que, assim, a vida, quando você trabalha com a internet, né? Como eu falei, não é o meu trabalho principal, mas vai conflitar uma hora. Sim, mas, assim, dos comentários eu já recebi alguns. Antigamente eu respondia, não tinha muita maturidade. E às vezes acabava entrando numa discussão. Eu falava, gente, Você cara, não vai falar comigo assim, não. juro por Manda Deus. Com quem você acha que você tá falando? falando. Que isso, garota? Então, só que assim, né, gente, pra que você discutir com uma pessoa que às vezes você nem conhece, Sim. mas que, e, assim, nem todo mundo que te segue tá ali pra te acompanhar, pra te admirar, né? Tem muita gente que te segue, né? A gente não sabe, né, na verdade. Obviamente, eu acho que tem mais seguidores, né, que eu já sei, já conheço, porque falavam muito comigo. Mas hoje em dia, assim, eu não recebo hate, mas se recebesse, eu não responderia. E também, algum tempo atrás, eu também parei de responder. Melhor coisa. Melhor coisa. Eu acho que não vale a saúde mental. Eu acho que assim. Porque vai fomentando, aí a pessoa responde de Exatamente. volta, e aí responde, aí quando você vê, você já tá lá. Ai, não. Exatamente. E assim, né, influenciadores digitais, agora você é amigo que é influenciador digital, é podcaster, videocaster. É tudo. Então, você tem muito que você sabe, né? Você tem muito que cuidar da sua saúde mental. Total. Assim, porque assim, infelizmente, a exposição, ser uma figura pública, não é fácil. E é um caminho muito irônico, digamos assim, porque você tá ali fazendo o seu trabalho diante do público. Sim. E aí a galera se vê no direito, pelo fato de você estar ali de frente pro público, de falar o que quer na sua cara e tal. Só que assim, tem uma coisa que o Chico Feliz fala, que é, quando o pessoal entender que a internet é uma rua, e aprender a respeitar quando o outro passa, a internet vai melhorar. Mas a internet, tipo, a gente tá tentando levar esse movimento, né? Mas a outra pergunta era, vida pessoal e internet. Gente, eu acho que assim, eu que tenho, sei lá, 27 mil seguidores. Porque é isso, né? Quando você começa a se expor, a sua vida pessoal entra ali também. Vai junto, né? Vai junto, não tem como. Então, assim, não tem como conflitar também. Obviamente, por exemplo, por mais, né, que foi como eu falei, não tenho milhões de seguidores, mas, né, tem um certo tipo de exposição e é um movimento muito comum de micro-influenciadores terem um engajamento, né, maior, proporcionalmente falando, né, porque as pessoas estão mais próximas, enfim, você consegue responder todo mundo. Eu acho que um exemplo clássico foi quando eu me separei. Então, assim, por exemplo, o meu ex, ele aparecia nos meus stories, todo mundo sabia quem ele era. Ele é Sereninho, galera. Gente, sigam a Raquel, porque ela tem um cachorro chamado Sereninho, que é a coisinha mais fofa do mundo. Exatamente. É Sereninho, tá, gente? Não é Sereno, é Sereninho. Sereninho, ele é Sereninho. Inclusive, rapidamente... Ele tá aqui, sacanagem. Inclusive, ele tá aqui. Inclusive, só falando rapidamente da história dele, porque hoje tem show do Gilberto Gil, né? Que eu tô muito ansiosa. Sim. E o nome do Sereninho é por conta do neto do Gilberto Gil. Que é o nome do Se chama Sereninho? Se chama Sereno. Já pensou, Sereninho. Sereno. Aí Sereninho foi por conta dele. Que fofo. Muito fofo. Aí Enfim. você separou. Isso, eu me separei. E aí eu comecei a ficar... por mais que eu mostrasse o meu dia a dia com o meu ex e tudo mais, eu entrei em pânico de falar... Assim, eu não quero fazer um anúncio de separação. Claro que não. Quero, não tô afim de, sabe? Foi um processo muito difícil. Eu me relacionava há 12 anos, eu tava 12 anos com ele. Então, assim, eu falei, gente, eu não quero, não tô afim. E aí acontece, né? Aí eu tive aquele movimento de, tipo, apagar as fotos, né? E a cobrança da galera vindo. Cara, mas sabe que... Só que aí eu continuei saindo normalmente. Fazendo os meus stories normalmente. Eu falei assim, vou fingir que eu tô feliz, né? E aí... Vou fingir que tô feliz. Vou fingir que... Galera, estou muito feliz de estar aqui hoje. Só um minuto. E saia. Exatamente, né? Gente, porque assim, desculpa. Stories não é algo orgânico. Não.
Não é. Você tá pegando um celular, você tá abrindo o celular, você tá olhando pro celular, você vai apertar um botão pra gravar. Não é algo É orgânico. o tempo de você, tipo, será que eu vou sorrir? Será que eu não vou sorrir? Eu falo em que tom? Eu falo, Exatamente. sabe? É algo totalmente pensado, arquitetado ali para aquele momento. Sim. Então, assim, é óbvio que, assim, e o que eu sempre falo isso sobre a internet, eu mostro o que eu quero que vocês vejam. Exato. Eu não vou mostrar o que vocês não querem, o que eu não quero que vocês Exato. vejam. Então, assim, o resto é tudo suposição. E aí eu fui no movimento, né, de apagar as fotos, continuei saindo, continuei fingindo que estava feliz. Cara, só começaram a me perguntar 2, 3 meses depois. É claro que no burburinho do WhatsApp de alguém já devia estar falando, já acho que a tava bombando, Raquel já tava bombando. se separou, galera. Mas eu realmente, de fato, falei, olha, galera, me separei. Depois até eu fiz um vídeo de separação, mas nada, obviamente, envolvendo os motivos Sim, ou sim, até sim. expondo a minha relação e expondo também o meu ex-parceiro. Claro. Porque eu, Raquel, enquanto eu, Raquel, sou totalmente contra, né? Porque são duas São vidas. dois universos. São dois universos. Total. E aí eu fiz um vídeo de separação, mas assim, como eu enfrentei o processo de separação, como aquilo tocou em mim, e depois, 1 ano depois, eu fiz um vídeo de 1 ano após separação. Que legal. E aí acabou, né? Porque aí chega, porque aí já tá tudo resolvido 1 na ano terapia. E 1 mês de separação. 1 ano e 2 meses meses. o vídeo. Olá, meu nome é Raquel. Vem uma reunião assim, né? Porque quando eu fiz o vídeo de 1 ano, minha amiga falou, já chega, né? Já Agora deu, né, acabou. amiga? A gente já entendeu que separou. A terapia já resolveu, tá tranquilo. Eu falei, tá tranquilo. Façam, gente, quem puder, obviamente, faça a terapia, É a né? melhor Porque coisa. foi importantíssimo Melhor pra mim. coisa, né? Mas é claro que se confundiu. Eu entrei num pânico aí, porque ele era uma pessoa que também, de certa forma, era exposta. Uhum. E ele era mais low profile. Super low profile. Sei. E aí, mas aí foi de boa, assim. Eu falei, me perguntaram, e aí depois também não me encheram tanto o saco, não, porque eu também não ia falar. E essa questão de vida pessoal e internet, o que tá acontecendo agora, o movimento que tá acontecendo agora, por exemplo, meu marido é super low profile. Super low profile. E aí, ele dá aula numa faculdade aqui do Rio. E aí, uma menina, cheguei em casa, ele veio me contar que uma menina chegou pra ele e falou assim, eu bem conheço seu marido. Ele falou assim, eu nunca vi a menina, eu nunca tinha visto, eu conheço seu marido. E ele falou que no primeiro momento, ele ficou tipo, caraca, como assim, de onde? Aí ela falou, eu assisti não sei o quê, eu ouço, não. E ele ficou tão naquela situação de o que eu faço? Tipo, não é comigo, não é pra mim, sabe? Então, essa reação, essa sensação de vida pessoal se envolvendo ali com a internet, tem alguns momentos que eu acho legal, porque eu acho que traz a pessoa mais pra pertinho. Sim. Mas em alguns momentos é muito isso, de, tipo, galera, vocês só vão chegar até aqui. Exatamente. E aí, daqui em diante, é pessoal meu e tal. Isso aconteceu muito quando... Isso acontece muito quando eu vou pra São Paulo. Mas por quê? Quando eu tô em São Paulo, a galera quer saber o que os meus amigos que estão lá, que já tem vários seguidores, estão fazendo. A galera tá ali, tipo, no canal, sabe? Sim. Não sei se isso acontece com você quando você tá com a Xanda. Da galera querer saber o que a Xanda tá fazendo, eu vou assistir pelo da Raquel. E aí você fala... Obviamente. Não é? E aí a galera quer saber, sei lá, o que fulano tá fazendo, o que Beltrano tá fazendo, mas vou assistir pelo do Fabão. Aí eu olho e falo, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas aí eu tenho uma pergunta pra você agora. E como é que você se sentiu quando seu marido foi falar isso pra você? Eu fiquei num pequenino pânico. De tipo, caramba, será que eu tô expondo... Será que eu tô expondo ele demais, sabe? E claro que não, às vezes não, assim, porque, por exemplo, uma foto ou outra, um Sim, stories ou outro. sim. Por exemplo, o meu ex aparecia muito mais, por Sim. exemplo, eu não sei como é o seu marido, por exemplo. Ah, verdade. Eu não sei, assim, então eu Ele acho é que assim, muito low e olha que eu profile. acompanho muito o seu Instagram. Então, assim, eu também ficava me perguntando, né? Porque eu acho que a gente também tem que respeitar a vontade da pessoa. sim. E claro que eu acho que ele também foi falar com você muito de boa. Foi, porque não, ele foi de boa. normal, Ih, mas- quebrou as coisas em casa, menina. Foi triste. Pessoa em separação Foi e tudo. chorou, falou, por que essa menina tá falando assim, cara? Eu falei, calma, amor. Você tá me expondo demais. Mas eu zero exponho ele, eu tento zero expor ele. Mas deixa eu ir pra próxima pergunta, que a gente tá chegando na nossa penúltima... a nossa penúltima pergunta. Desculpa, eu vou de novo. E a gente tá chegando na nossa penúltima pergunta. Eu quero saber pra você, como é que é falar sobre empoderamento hoje na internet? Hoje. Porque quando você começou falando de empoderamento, tinha aquele movimento da galera querendo entender tudo que estava acontecendo. Hoje em dia, é um local mais fácil? Olha, eu acho que é um local mais fácil porque já tem muita gente falando sobre o assunto. E muitas mulheres que eu admiro, inclusive. Mas eu acho que é isso, assim. Hoje em dia, eu não me coloco mais nessa muito de frente, nessa posição. Eu acho que mais por uma questão de me resguardar, Sim. sabe? Eu acho que, assim, tudo que envolve militância, e aí eu acho que você vai entender também enquanto homem negro, né? Um homem preto,
tipo, eu também ficava com muito medo do que eu ia passar. Porque, assim, a gente sabe que em toda e qualquer militância, em todo e qualquer ativismo, existem os conflitos internos ali do próprio recorte, né? E, às vezes, eu me sentia... Não é uma questão de me sentir incapaz. Não é uma questão de me sentir capaz. Às vezes, eu achava que eu era injusta. Porque eu falava assim, nossa, tem tanta gente com coisas, com pautas muito mais importantes do que as minhas. Não é de não se sentir suficiente, mas assim, o meu problema, às vezes, é pequeno demais. E eu acho que isso acontece, assim, por exemplo, quando eu vou conversar com as minhas amigas pretas, a questão, né, do light skin, enfim, todo e qualquer recorte tem essas questões. Só que é isso, eu acho que, na verdade, quando a gente fala a partir das nossas vivências, a gente tem que ter noção dos nossos privilégios. Né? Eu sei exatamente qual é a posição que eu ocupo. E eu sei exatamente qual é o meu ponto de partida do local que eu ocupo. Isso é incrível. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje em dia eu sou muito mais segura, mas eu também estava achando que a internet estava um lugar muito tóxico, principalmente, assim, as duas redes que eu mais gosto, que era o Instagram e o Twitter. O Twitter é um campo minado. Não, o Twitter é um campo minado. Então, assim, quando eu vi que o Twitter, assim, eu tava começando a seguir pessoas que só falavam de pautas, né, militantes, enfim, cara, aquilo tava começando a me fazer muito mal. Porque eu falei assim, cara, em que momento as pessoas dão uma respirada. Porque eu acho que é necessário para qualquer pessoa, né? Então, assim, é óbvio, né, que a questão de você resistir pelo simples fato de existir, né? A vida da uma galera aí não é nada fácil, mas assim, era o tempo todo. E aí eu também fiz uma limpa no meu Twitter, fiz uma limpa, tudo. E aí eu fiz uma limpa também, porque eu precisava dar uma respirada. O meu trabalho também fora da internet estava me demandando muito. Eu acho que é um local mais fácil de se falar, porque é um assunto que tem se falado bastante. Mas, ainda assim, a pauta relacionada a corpo tá lá no fim. Tá esquecida, né? Não é questão de estar esquecida. É porque é exatamente isso. Como o corpo é algo mutável, as pessoas ainda não assim, ela até... Isso é muito comum. Você vê pessoas que consomem conteúdos de gordofobia, de autoestima, de empoderamento, mas está conversando com você e fala frases super ofensivas. Exatamente. Eu falo, gente, mas... É meio assustador, né? É meio assustador. Mas você não assimilou nada do que você viu, ou você não assimilou nada do que eu falei há 5 minutos atrás. Então, assim, eu sofro pequenas ofensas todos os dias. Assim, conversando até com pessoas que são próximas de mim. E eu acho que é isso. Como o corpo é algo que você pode mudar. E a gente está num... Eu tô também sentindo que a gente está num movimento que tá rolando um conflito, um embate aí. Porque se fala tanto de autoestima, de gordofobia, né, de pressão estética, mas, ao mesmo tempo, os procedimentos estéticos estão ali, ó, bombando. Assim, pô, nada contra, nada contra, né, galera? Faça aí. Nada contra. Arrasa. Eu acho que, assim, você pode fazer o que você bem entender, né? O seu corpo é livre, você pode fazer o que quiser. Mas, assim, ao mesmo tempo, tanto se fala de pressão estética e é preenchimento labial, é extensão de cílio, é lipoled, é harmonização facial. E, assim, não para de aparecer procedimentos estéticos. Eu nunca fui muito ligada a procedimentos estéticos, inclusive nunca fiz. Não descarto a possibilidade, assim, né, falando de... Porque nunca fiz mais? Não descarto a possibilidade, assim, né? Eu tenho 34 anos. É porque é isso, eu nunca fui ligada ao assunto. Nunca foi um assunto que me apeteceu. É que nem make. Nunca foi um assunto, assim... Eu amo produzir conteúdo de make, mas, assim, eu fazer make... Gente, o máximo que eu passo é um batonzinho aqui, ó, uma basezinha. Eu amo que você fala olhando pra televisão. Você olhando. O máximo que eu passo, meninas, e olhando pra... Um delineado, mas assim, eu não sou da sombra, eu não sou da superprodução. Sim. Eu tenho uma preguiça imensa disso. Então, assim, sei lá, quero marcar um dermatologista, talvez fazer um botox, não sei, um negocinho, algo preventivo. Não descarto essa possibilidade. Mas eu acho que é também um terreno aí muito perigoso. Principalmente quando se fala de pressão estética, sabe? Então, enfim, mas acho que hoje em dia tem muita gente falando, assim, para quando eu comecei agora, eu sigo já várias mulheres que falam
autoestima, empoderamento, gordofobia, corpo, enfim. E assim, a gente tá quase chegando no final, mas eu queria saber de você quais são as coisas que a galera que tá entrando na internet agora pode fazer para tentar se blindar desses ou comentários ou ver algumas coisas. Por exemplo, há um tempo atrás, eu dei um follow em todos os perfis de fofoca do Instagram. Porque eu tava vendo que ia pra um movimento muito tendencioso e aquilo me incomodava, sabe? Ler uma notícia e a pessoa que tava naquela notícia falava, tipo, conversei com aquela pessoa, a pessoa falou, não, isso não aconteceu. E a mensagem era tendenciosa e eu dei um follow em tudo. Tem alguma coisa que você fez que você fala, nossa, além, você até falou de seguir a muitos perfis de militância, e eu não sei se você deu um follow ou silenciou. No Twitter, sim. Mas é alguma coisa que você fez pra, tipo, opa, vou me blindar. E o que você poderia indicar pra galera que, tipo, ai, não quero passar por isso e tal? Olha, eu acho que a partir do momento que você começa você tá disposto a ser um criador de conteúdo e trabalhar com a internet, são altos e baixos, ônus e bônus, como qualquer coisa nessa vida. Mas eu acho que uma forma de se blindar, eu acho que é isso, eu acho que, né, mas eu acho que isso daí é pra você se blindar na vida. Sim. Você deixar de seguir perfis que não estão te fazendo tão bem, isso daí é pra tua vida também, pra tua saúde mental. Não é só pra internet, Não é só pra né? internet. Tá ali no geral. Tá ali no dia a dia. Mas eu acho que, assim, eu acho que você não precisa falar sobre tudo. Exatamente. Você não precisa dar a sua opinião sobre tudo. Assim, porque, na verdade, às vezes, assim, no Twitter, as pessoas estão só interessadas em irritar, em começar uma discussão, em fazer um auê. Sim. E, assim, gente, pelo amor de Deus, aquilo é uma parcela tão pequena da minha vida. Sabe? Mas tão pequena, o que eu faço para pagar minhas contas, o meu dia a dia, a minha relação com os meus amigos, a relação com meus familiares, tem tanta coisa aqui fora que eu faço que aquilo dali é um pequeno braço da minha vida. O Instagram é um pequeno braço da minha vida. Não é tudo. Não é tudo. Então, assim, você não precisa dar a sua opinião sobre tudo o tempo todo, porque é isso. Eu acho que é um desgaste emocional que não vale a pena, assim. Então, eu acho que é óbvio. Acho que enquanto figura pública, enquanto um influenciador, acho que tem que ter responsabilidade social, sim. Total. É responsabilidade social, falando aí de vários aspectos. Não é? Mas, então, eu acho que tem coisas que você tem que se posicionar, sim. Tem. Mas você não tem que falar sobre tudo o tempo todo. Exato. Eu concordo muito isso de enxergar o influenciador. Bem, quando ele se torna uma figura pública, a opinião dele tá ali, conta. Óbvio que ele não precisa ter opinião sobre tudo, né? Como você falou, e eu concordo muito com isso. Mas ele precisa ter posicionamentos, sabe? Não precisa, sei lá, falar nada, mas se posiciona, tá? Porque eu acho interessante. Agora a gente tá chegando na nossa última pergunta, que, na verdade, existe um quadro aqui no Tá Mutado chamado Microfone Aberto, que é onde o entrevistado deixa uma dica aberta, tranquila, referente ou não ao tema. Só que dessa vez, além do microfone aberto, eu queria que você trouxesse pra mim alguns perfis que te inspiraram e que podem inspirar pessoas. Profundo, né? Fiz uma coisa com Marília Gabriela aqui agora, né? Um livro. Vida. Cara, deixa eu pensar, assim, Cara, tem muitos perfis que me inspiram hoje em dia. Eu sou o Fabão. Exatamente. Eu sou o Fabão, é um deles. Gente, pelo amor de Deus, os Reels do Fabão. Ai, meu Deus. Eu tô sempre compartilhando. Amigo, eu acho que você se encontrou, entendeu? Eu acho também, mas eu fico ainda com vergonha. Ai, mas não fique. Mas se tiver vergonha, faça com vergonha mesmo. Faça com vergonha, faça com vergonha. Cara, eu tenho... Ai, é muito difícil essa pergunta, porque... Isso é muito doido, porque eu faço, às vezes, essa pergunta em entrevistas, né? Porque como eu trabalho com marketing influencer, eu falo, então, pô, fala aí as pessoas que você não gosta passaram de vão seguir. estar ouvindo e assistindo agora, falando, ela ali, ó, me reprovou, tá passando pelo mesmo que eu. Exatamente. Fala aí, então, perfis que você gosta de seguir, hein? Conta aqui. Olha, cara, tem um perfil que, na verdade, eu já trabalhei com ela. Team Brasil. Team Brasil. Arroba Team Brasil. Um perfil que me já trabalhei. Contempla. Gente, e a Team, vocês são maravilhosos, tá? Porque eles sempre me convidam pros eventos de música, porque sabem que eu amo música. Então, assim, podem continuar me convidando. Me chamaram aqui pro Rock in Rio, aceito.
Cara, eu já trabalhei com ela também quando eu era jornalista de fofoca. Você sabia que eu já fui jornalista de fofoca? Você sabia? Você Você sabia? Quem? Quem eu você fui. segue? A Luísa Brasil. Não, mas eu não trabalhei com Sim. ela no site de fofoca, né? De jornalista de celebridade. Antes eu era estagiária de um site de moda. Que tudo. E a Luísa Brasil, né, eu trabalhei com ela e aí, putz, vi o crescimento dela na internet. Ela é um perfil que eu gosto muito. Legal. De acompanhar. Tem a minha amiga Alexandra, né? O alexandrismo, né? Minha amiga, tô lá acompanhando, né? Acompanhando as conquistas dela. Só que é muito doida, porque assim, eu não conheço alexandrismos, eu conheço a Alexandra Gurgel. Exato. É diferente. Então... Cara, e hoje em dia, é engraçado, eu tenho curtido mais também ver muito entretenimento, que era algo que eu não fazia tanto antes. Tipo... Cara, eu tô viciada em videocast. Sério? Viciada, assim. Do Quem Pode, da Tudo. Giovanna Eubank, da Fernanda Paes Leme. Tá aí. É, Só da Play. Pode falar esses nomes, amigo? Pode dar Play? Não, pode. Então, os nomes dos outros podcasts, melhor não. Então, Audiência. né? Então, eu tô gostando muito de videocast, porque eu acho que tem muitos... Então, os meninos do... Eu amei dando o nome dos outros. A concorrência tá adorando, mas vai lá. Gente, tem espaço pra todo mundo, que isso? Cada Giovana, um no seu venha, nicho. sabe? O Fio e o Edu estão aqui. Sim, Ó, eu vi, eles pode estavam aqui no participar, stand. Pode participar. Cara, mas você tá falando isso, eu tô com dificuldade de falar de pessoas que me inspiram hoje em dia. Porque eu vou ser sincera com você, é exatamente isso. Hoje em dia eu tô consumindo muito mais entretenimento. Eu gosto muito de pessoas do Twitter também. Então, assim, a galera que é muito famosa no Twitter, tipo Vicky Miller, a galera que é a famosa do Twitter. Adoro, sabe? Mas, tem a Suiane hoje em dia. Cara, é porque hoje em dia... Você sabe a Suiane? Suiane? Não, quem? Que ela... eu não sei, se eu esquecer direito, vocês cortam essa parte, gente. Fofoquinha que ela tem. Não, a Suiane, eu posso ver aqui, ela é editora da... Eu não sei se ela é da Marie Claire. Ela tem um conteúdo... Ela é uma mulher preta. Ela tem um conteúdo maravilhoso, porque ela é editora... Eu tô associando o nome. Eu vou ver a cara, eu vou reconhecer na hora, quer ver? Ela é editora da Elle Brasil. Conheço. A Suiane. Conheço. Então, ela tava no after da Rosalia. Ai, que eu não fui. Porque você não foi, né? O after da Rosalia, pra mim, ainda é um elefante branco na sala. Exatamente. Então, aí voltando aqui para se caso precisar para edição. Gosto muito da Soiane, que é editora da Elle Brasil. E é isso, eu tô muito mais ligada aos videocasts, porque hoje em dia eu acho que esses grandes podcasts também estão convidando, assim, perfis que são... Né? Já teve videocast aí que teve... convidaram candidatos à presidência, enfim. E aí eu tô consumindo muito esses conteúdos. Eu tô mais voltada pro entretenimento agora. Eu dei mais uma tranquilizada. Só que essa pergunta eu acho que eu não respondi tão bem, né, amigo? Foi bom. Você gosta de entretenimento. Tô gostando mais de entretenimento. E aí deixa em branco, a galera responde o que você gosta. É porque, assim, eu também acho que hoje em dia os perfis que me inspiram são de pessoas também muito próximas a mim. Sim, tem muito entendeu? isso. E tem que muito não isso. necessariamente são influenciadoras digitais. Sim. Mas eu tenho várias amigas minhas que levantam pautas super relevantes e que eu gosto de assistir o conteúdo delas, mas que elas não são influenciadoras, Isso entendeu? Isso é muito bom. Eu gosto, assim. Graças a Deus, eu tenho uma bolha, eu tenho uma rede de amigas, de apoio maravilhosa, assim. Eu sou muito privilegiada em relação a isso. Agora, microfone aberto. Quero que você me dê uma dica. Pode ser filme, livro, música, livre. Microfone aberto. Uma dica? Uma série que você assistiu que é muito boa, um filme, ou um livro, ou uma música que você ouve muito. Nossa, o meu microfone aberto vai ser uma música, vai lá. Gente, microfone aberto, assim, eu sou muito ligada à música. Sim. Então, acho que eu vou falar a música, mas assim, eu acho que pra você não vai ser uma dica. Mas eu acho que pode ser uma dica pros ouvintes. Rosalia. Assim, né, você foi no Deus show. no céu, Rosalia na terra. Exatamente. Só que a minha relação com Rosalia, eu acho que assim, eu fiquei muito feliz que agora a Rosalia tá nessa grandeza e que Motomami teve essa proporção. Só que eu sou fã da Rosalia já tem uns bons 4 anos. Eu sou muito fã do El Mal Querer, que é o segundo álbum dela. Muita gente não sabe, porque ela também tem o Los Angeles, que é o primeiro álbum dela. E, assim,
Jornalista, A jornalista Rosalia, maravilhosa, faz um trabalho excelente. A Rosalia, ela é formada em música, ela entende muito de Sim. produção musical. O É Mal Querer foi o TCC dela, inclusive. Exatamente. Então, assim, quando ela faz a análise de O Mal Querer, é lindo ouvir ela falando de como foi pensado em toda a construção do álbum. Então, como recentemente eu fui ao show dela de novo, porque eu tive a oportunidade de ir ao show dela em 2019 no Primavera Sound. Meu Deus! Exatamente. 3 anos atrás. Então, como eu fui no show dela recentemente, eu acho que é uma dica que eu dou pra vocês ouvirem Rosalia, mas ouvirem, assim, com... Não só Motomami, começar lá com o Mal Querer, porque a construção do álbum, que foi inspirado num livro, num romance medieval, é muito lindo ouvir ela falando. Então, enfim, eu acho que essa é a minha dica. Para você não é tanta novidade, porque você é um Motobaby. Eu sou um Motobaby, mas pros ouvintes eles vão adorar. A minha dica vai ser... Cara, eu tenho 2. Primeiro, as novas músicas da Isa, que estão macetando, estão incríveis. Ouçam. E, gente, tem uma música que ontem eu saí aqui da Cidade do Rock falando que eu queria que tocasse no Palco Mundo, chamado Lobby, da Anitta, que eu achei tudo. E eu tô ouvindo essa música no repeat, assim. Sério? Gente, eu quero que toque no Palco Mundo. Eu quero que Engraçado, eu não gostei muito de Lobby, mas sabe uma música que eu amo desse novo álbum da Anitta e que o Papatinho começou ontem no show dele no Sunset? Que Rabão. Ai, essa música Eu amo essa música. Aí o Papatinho começou com essa música. Eu falei, meu Deus, ele começou com o que rabão? Quais as chances? Amei que ele começou. Todas, né? Porque ele foi o produtor musical da música, todas. Então Amei. eu acho que é isso. Amei. Raquel, obrigado. Obrigada. Oi, foi tudo. Gente, lembrando que as redes da Raquel vão estar aqui embaixo nesse episódio. E lá no Instagram, no @tamutado. E também, talvez, ali no Team Brasil, hein, galera? Vai seguir o Team Brasil, porque tem tudo lá pra vocês seguirem, tá? Raquel, mais uma vez, obrigado. Obrigada, amigo. Foi Um tudo. super beijo, gente. Tchau.